reação, capítulo 20, comovente surpresa final. Durante toda essa nossa trajetória dentro de ação e reação, nós vimos inúmeras histórias, as quais dentro de cada uma nos ensejava a uma só reflexão. Tudo existe causa e efeito. Tudo está anotado aonde? Em nós mesmos. Nós temos uma linha da eternidade dentro desse nosso envoltório chamado perispírito, onde tudo ali está cravado, carimbado e perfeitamente possível de ser acessado. Não só por nós, mas por aqueles que nos assistem, por aqueles que estão no sentido de nos ajudar, de querer que a gente progrida. Mas, infelizmente, o contrário também é verdade. As forças densas trabalham e trabalham principalmente nos pontos em que cada um de nós se vê ainda enfraquecidos, no intuito de nos derrubar. Então, o livro Ação e Reação, diante de todas as histórias, também vem nos mostrando é possível. É possível modificar. A oportunidade, no momento correto, ela nos é dada. E aí a gente vai colocando em prática, a gente vai melhorando, mas tenhamos certeza, nossas boas e más ações estão conosco o tempo inteiro. No capítulo de hoje, capítulo 20, comovente surpresa, inicia-se da seguinte forma. Durante 3 anos, estivemos quase que diariamente na Mansão da Paz, estudando lições preciosas e aprendendo a servir. Então, vejam bem, né? Todas essas coletâneas, essas melhores histórias, vamos dizer assim, André Luiz ficou por ali por 3 anos, né? Naquele estudo ali diário. Ali, ao pé de Druso, quem é Druso? Druso é o diretor lá da Mansão da Paz, lembra? Logo no início, como se diz André Luiz, ele era o bam. É o que tinha autoridade ali dentro, embora não se sentia dessa forma. Mas para quem chegava, via e era explícito que Druso era homem de conhecimento. Era o diretor daquele ambiente. Então, ele conhecia muito bem todas as funções e a maneira com que lidava com cada interno que estava ali, que ali se encontrava, assim como também ele sabia, né, caminhar por cada ponto daquelas zonas umbralinas que estavam do lado de fora da Mansão da Paz. Ali, ao pé de Druso, na comunhão fraternal de Silas, e junto de outros amigos prestimosos, recolhemos experiências e apontamentos sublimes. Silas, outro trabalhador da Mansão da Paz, que junto de Druso também fazia com que aquele lugar pudesse o quê? Se movimentar. Ele também dava ali o melhor de si. Em verdade, o sofrimento naquele pouso castigado, de extrema luta, era a nota constante em todas as direções. Ou seja, ali era luta constante. Todos os lugares, para todos os lugares em que se olhava, existiam ali o quê? Problemas, existia luta, existia algo a ser vencido. Muitas vezes, a casa tremia nos alicerces, sob convulsões magnéticas indescritíveis. Noutras ocasiões, sob o ataque de legiões ferozes, assemelhava-se à fortaleza em regime de sítio inquietante que só a misericórdia divina podia salvar. E olha o que ele está dizendo. A Mansão da Paz sofria ataques. Todo lugar que existe Deus, o bem se pode fazer. E todo lugar onde o bem é feito, é concretizado, ele sofre a ação de
regiões densas, nossos amigos, irmãos que ainda estão sem conhecimento, no intuito de nos derrubar, no intuito de aquilo que você enseja e deseja, se é para fazer o bem, nós estamos aqui para atrapalhar, fazendo o mal, para que não se concretize o que você almeja. Por isso, despende daquele que está ali nessa linha de frente, como Druso e Silas, de fé. Preciso de ter sustentação em um Deus, né? Porque ele fala, olha, a mansão sofria, às vezes, ela parecia aqueles fortes, né? Parecia que estava ali sobre rocha, porque os ataques eram inúmeros e a gente, às vezes, achava, Nossa Senhora, isso aqui não vai existir mais, né? Mas era o contrário que se via. Apesar de todos os ataques, ali estava a mansão da paz de pé. Todavia, em quaisquer emergências, Druso convocava-nos a todos à oração, e nossas preces nunca ficaram sem respostas. Suprimentos e recursos, diretrizes e bálsamos fluíam invariavelmente dos planos superiores, amparando-nos a necessidade ou subtraindo-nos da indecisão. O orientador da casa constituía para nós mais elevado padrão de intangibilidade moral, não obstante a humildade com que pautava todas as atitudes. Nos momentos de adversidades, oração e prece. André Luiz acabou de nos ensinar. Todas as vezes que a mansão da paz passava por algo turbulento ou que os problemas chegavam, Druso os convidava para a prece e a oração. Nunca lhe surpreendemos o mínimo gesto em desacordo com o nobre e extenso mandato de que se dispunha. Sabia ser firme sem rispidez, justo sem parcialidade, bondoso sem fraqueza. Valorava não apenas o conselho dos grandes espíritos que nos visitavam o cenáculo, mas também os votos humildes dos míseros sofredores que nos batiam à porta. Mantinha amorosa reverência diante dos superiores da mansão, a cujos avisos atendia presto, tanto quanto mostrava o melhor carinho no desvelo incessante em favor dos infelizes que nos rogavam concurso e entendimento, ajuda e entendimento. Desdobrava-se, não se circunscrevia ao venerável mister da administração central, a qual devias homenagem constante. Era o conselheiro devotado de todos os assessores, o médico dos internados, o mentor das expedições e o enfermeiro tolerante e simples, sempre que as circunstâncias o exigiam. Drúzio era aquele que estava ali para qualquer hora, para qualquer situação, respeitando aquele de mais alta hierarquia, sem desprezar e abrindo espaço para aquele que acabara de chegar, aquele que estava lá nas zonas umbralinas, aqueles que passaram por tanto tempo fazendo até mesmo mal ou vivendo um inferno moral dentro de si mesmo. Ele estava para aconselhar um, ele estava para aconselhar outro, e no conjunto de tudo ele estava ali num trabalho incessante em prol de todos aqueles que ali estavam. O voluntariado. Ele estava ali no voluntariado, trabalhando em causa alheia, mas a consequência era ele próprio beneficiado. Contudo, onde lhe notávamos a mais impressionante assiduidade era justamente a cabeceira dos desditosos irmãos recolhidos nos tenebrosos desfiladeiros em que se situava a instituição. Olha Deus dizendo, né? Ele tinha a função que atendia a todos, mas o que impressionava, o que encantava era quando ele estava ao lado daqueles irmãos que acabaram de chegar. Aqueles recolhidos,
lá nos locais mais tenebrosos do umbral. Ali estava ele, dando a devida atenção. Noite a noite, sempre que desejássemos, podíamos acompanhar-lhes os serviços magnéticos junto de Silas, identificando criaturas infortunadas que, assim desvairarem nas sombras, haviam perdido a noção de si mesmas, dementadas pela viciação ou transtornadas pelo próprio desespero. Era sempre doloroso encarar os companheiros disformes e irreconhecíveis que a flagelação mental ensandecera. Por mais de uma vez, Hilário e eu desfizéramos em prantos à frente daquelas torvas fisionomias que o extremo desequilíbrio imobilizava em terrível prostração ou amotinava em crises de loucura. E André nos dizendo, olha, aqueles que estão num inferno com si mesmo, seja pelo remorso, seja pelo desespero, né? Seja aqueles que se perderam nas sombras, às vezes é tão chocante que muitas das vezes, André dizendo, né? Eu e Hilário choramos extremamente diante daqueles. Druso, porém, inclinava-se sobre todos os infelizes, sempre com a mesma ternura. Depois da oração costumeira, articulava operações magnéticas assistenciais e, logo após, com a devida segurança, interrogava os recém-recolhidos, enquanto fixávamos anotações diversas, atinentes à colaboração que nos cabia desenvolver. E aí a gente vai fazendo a leitura e vai nos vindo à mente cada história. Vai nos vindo à mente aquela imagem de André Luiz, mais Hilário, anotando cada ponto. A gente consegue imaginar a paciência e a hombridade de Druso em cada leito, em cada recém-chegado. 2, 3, 4 horas despendia ele pessoalmente, cada noite, no trabalho socorrista, que considerava sagrado, sem que nenhum dos companheiros encontrasse a menor oportunidade de substituí-lo. À exceção dele, todos nos revezávamos na cooperação solicitada ou espontânea no serviço de amparo e consulta aos irmãos que o mergulho indiscriminado nas sombras haviam enlouquecido. Todos revezavam. Todos tinham pausa. Druso estava sozinho ali naquela tarefa incessante de não ter ninguém para substituir. Foi assim que certa noite para nós, inesquecível pobre mulher, cadaverizada, foi trazida pelos enfermeiros à sala de nossas atividades habituais para o socorro necessário. Então foi chegado naquela noite um espírito em forma cadavérica. Nós sabemos que é quando a gente desencarna, nós temos um corpo idêntico àquele corpo que era terreno, né? Aquele corpo material. Mas, à medida que a gente se entremeia no denso e o nosso pensamento fica dementado, desesperado ou algo do tipo, se passa muito tempo, o nosso perispírito ele deforma, né? Então, a gente sabe que uns têm é, a aparência de uma caveira, outros de tanto tempo permanecer no umbral daquela forma, cria uma aparência bicho, ser humano, né? Bicho no questão de animal irracional, às vezes vê um com pés e mãos que não são de um corpo humano, né? Formato que não são. Aquilo tudo é criado pela mente dentro de um estado vibracional ao qual aquele sujeito se encontra. Então, ele se encontra de uma certa forma tão denso, com tantos pensamentos forma dentro dele, que ele acaba criando esse estereótipo.
e foi chegando essa mulher cadaverizada. O corpo ser viciado, que imundos trapos mal cobriam, as mãos cujos dedos terminavam em forma de garras, e o semblante completamente alterado por hipertrofia. Falavam sem palavras dos longos tormentos de que fora vítima. Então, é muito comum quando a pessoa desencarna dentro de uma tormenta, por isso a oração é tão importante, né? Para os desencarnados, para ajudá-los, né? Nesse refazimento, que ela estava lá falando das mesmas coisas que tinha sofrido, sabe-se lá quantos anos, sabe-se lá quanto tempo, mas estava ali, nesse círculo vicioso, falando as mesmas coisas. Embora preliminarmente atendida pela enfermagem da mansão, a infortunada criatura exalava nauseante bafinho. Druso, no entanto, como acontecia em outros casos, afagava-lhe a fronte com paternal carinho. Terminada a prece, com que se assinalava o início da tarefa assistencial, começou a aplicação de passes, acordando-lhe as energias. Em seguida, notando que fundos gemidos se lhe exteriorizavam do peito, o abnegado amigo concentrou-se os seus potenciais de força magnética no cérebro da infeliz, que começou a mover-se subitamente reanimado. Ela estava ali falando aquelas mesmas coisas, como se fosse uma pessoa que não estava dando, como se diz, não tinha noção de espaço, de tempo, de vida física, de morte do corpo, de vida espiritual, nada. Então, eles começaram a trazer-lhe a realidade, né? Desde quando ela desencarnou, para ela poder ir se reerguendo. Via-se claramente que Druso interferia no córtex encefálico, incentivando-a ao necessário despertamento. Foi então que a boca hirta, arrastada hipnoticamente à movimentação, descerrou-se de leve e gritou: Druso, Druso, compadecei-me de mim. Surpreendidos, vimos o chefe da mansão cambalear, quase desfalecente, como se fora atingido por invisíveis raios de angústia e morte. Mas a estupefação não o atingiria tão somente. Silas, fazendo-se lívido, avançou para ele, enlaçando-lhe o busto, como se lhe temesse a queda inevitável. Então, a surpresa. Quando aquele espírito, na forma cadavérica, com aquelas garras, mas quando abre a boca, espírito que viveu na terra, no corpo feminino. Druso assusta a ponto de cambalear. Veja, Druso até aqui muito equilibrado, fazendo suas tarefas incessantemente, com disciplina, se vê em desequilíbrio diante dessa. Quase que desfalece. Não só ele, mas Silas começa a ir para o mesmo lado, mas segura, né, de uma certa forma, Druso. Algo de estranho ocorria, cujo sentido de pronto não conseguíamos perceber. André pensou com ele, com alguma coisa aconteceu. Porque logo ele, tão experiente, que sabe de tudo dentro dessa mansão, que socorre os quatro cantos, de repente se vê desfalecendo. Quando ele ativa o falar dessa criatura, ele se desequilibra, buscando dominar-se. O venerável diretor ergueu os olhos lúcidos para o alto em pranto mudo, invocando a inspiração divina na linguagem da prece silenciosa, em que a alma se comunica particularmente com Deus, e após momentos rápidos perguntou à infeliz: Irmã,
Que tens a dizer-nos? A interpelada abriu os olhos que se reviraram nas órbitas, sem qualquer expressão de lucidez, e, parecendo temer a presença de inimigos ocultos, clamou triste: Tragam meu esposo. Druso me perdoará. Estou cansada, vencida. Por amor de Deus, libertem-me. Libertem-me, quero ar puro. Não terei pago suficientemente o meu crime? Não creio que Deus nos criasse para um inferno sem fim. Se errei conscientemente, adquirindo grande culpa, não desconheço. Que as minhas penas reparadoras têm sido igualmente enormes. Conduzam-me à presença de meu esposo, para que me ajoelhe. Druso, retirar-me-á do local de reprobos. Compreenderá que não sou assim tão cruel como querem que eu seja. Meu marido era sumamente bondoso, tratava-me como um pai. Há quantos anos padeço, ó Senhor? Tu que me curastes os leprosos e os endemoniados, estende-me os braços de amor. Retira-me do inferno a que fui arrastada. Ajude-me, ó Cristo. Deixa que eu recolha do esposo que humilhei o perdão de que necessito, para que a minha consciência possa orar com fervor. O remorso é fogo que me consome. Piedade, piedade, piedade. Ante o intervento que se fizera espontâneo, vimos que o grande condutor jazia e estava entregue a lágrimas copiosas. Pela primeira vez aos nossos olhos, Silas interferiu no socorro magnético. Embora o espanto que se lhe estampava na face, com a tácita aprovação do chefe, que lhe cedia o lugar em silêncio, interrogou preocupado e indeciso. Essa mulher falava tudo isso, mas o estereótipo dela estava irreconhecível, né? Ela está o tempo todo falando de Druso. Meu esposo Druso, meu esposo, será? Vamos ver. E Silas pergunta: Como te chamas? Aida. Foi a resposta que nos despertou mais acurada atenção. O assistente, contudo, no evidente propósito de obter mais informes, tão seguro quanto possíveis, continuou indagando em voz trêmula. Aida, se és a esposa de Druso, como nos fazes crer? Não te recordas de mais alguém? De mais alguém que te partilhasse no mundo a vida no lar? Oh, sim, retrucou a interlocutora com indivisível carinho. Lembro-me, lembro-me. Meu esposo trazia um filho das primeiras núpcias, um jovem médico de nome Silas. O passado bate à porta, assim como baterá na porta de todos nós. Se a gente voltar um pouquinho, lá no capítulo 9, a história de Silas, nós vamos entender, né? Silas foi um médico, a mãe fez de tudo para que se formasse. Quando se formou, não quis trabalhar na profissão. A mãe desencarna, o pai contrai novas núpcias e foi aquela confusão por conta de dinheiro. E Silas se viu ali, de uma certa forma, um assassino da ex-mulher do pai, juntamente do pai, e tomou arsênico de uma forma, né, indireta. Ou seja, Silas, ele também sucumbiu nessa existência. E aí a gente começa a entender a história. Silas, na última encarnação, foi filho de Druso. Aida
é aquela ao qual o pai e o filho a aguardam inestimavelmente por, creio que, quase 50 anos. Que quando André pergunta, mas vocês não sabem aonde está essa Aida? E ele fala, os superiores sabem, mas eu é quem preciso encontrar. Então agora chegou o momento. Silas e Druso, eles se preparam há anos para que no momento de que pudessem encontrar Aida, ela pudesse ser a peça do quebra-cabeça que faltava, para eles formarem todo o amparato familiar para retornarem. Por isso é tão importante a gente saber aproveitar as oportunidades. Por isso, Emmanuel sempre nos chama a atenção para aquela máxima. Quanto tempo para reparar um ato? Às vezes, um ato pequeno, que a gente pode reparar agora, a gente deixa para lá e depois, para que possa se concretizar, você não precisa somente de você, você precisa do outro no palco da vida. E muitas das vezes você não vai nem saber para onde o outro está andando. Mas vai chegar em um determinado momento que, para que a gente possa evoluir, se faz necessário achar aquele outro. Então, a gente, de uma certa forma, fica ali, sem poder, né, ascender, necessitando de reparar algo que está intrínseco em nós. E dando-nos a conhecer a extrema fixação mental a que se ajustava, aclamou sussurrante: Onde está Silas, que também não me ouve? A princípio, contrariava-se com a minha presença, entretanto, com o tempo, tornou-se-me um filho do coração condescendente amigos. Silas, sim, sim, que me fez recordar o passado? Agigantava-se-nos a constrangedora surpresa. Ambos os socorristas caíram de joelhos em pranto insofreável. Num átimo, entendemos tudo. Rememorando a noite inolvidável em que Silas algo nos falara de sua história comovente. A pobre dementada era Aida, a madrasta sofredora. Somente agora percebíamos que o instrutor e o assistente haviam sido entre os homens pai e filho. Daí a discreta intimidade com que se associavam automaticamente em todos os serviços. De certo, pensei, haviam abraçado a aflitiva missão naquele perseguido instituto de caridade, não apenas atendendo aos desencarnados infelizes, mas também com elevados objetivos do coração. Entretanto, não consegui divagar muito tempo, de vez que Druso, num gesto enternecedor, recolheu a infortunada criatura nos braços generosos e genuflexo, após aconchegá-la de encontro ao peito, e exclamou para o alto com voz sumida em lágrimas: Obrigado, Senhor. Os penitentes como eu encontram igualmente o seu dia de graças. Agora que me devolves ao coração criminoso, a companheira que envenenei no mundo, dá-me forças para que eu possa erguê-la no abismo de sofrimento a que se precipitou por minha culpa. Notava-se-lhe o esposo para continuar clamando pela compaixão celeste. No entanto, os soluços embargavam-lhe de todo a voz, enquanto vasto jorro de safirina luz fluía do teto, como se infinita bondade respondesse de imediato à comovente súplica. Silas, extremamente abatido, ajudou-o a levantar-se, e ambos se afastaram carregando consigo aquele trapo de mulher, com a solene emoção de quem havia conquistado precioso troféu. Informados de que o serviço magnético não teria prosseguimento naquela noite, retiramo-nos para nosso aposento particular, confiando-nos ao estudo das nossas impressões. No dia seguinte, entretanto, Silas veio ao nosso encontro. Tocava-se da alegria misteriosa de quem solucionara um problema longamente sofrido. E lembrando-nos o estudo da lei de causa e efeito, explicou-se rápido. Drúzio e ele tinham sido pai e filho na existência última,
E tendo ambos recebidos a necessária permissão para trabalhar em busca de Aida, cuja perda haviam provocado, devotavam-se ao serviço da mansão, sob o beneplácito de amigos do plano superior. Ao preço de tremendas lutas na própria recuperação, chegaram a conquistar amizades sólidas e experiências notáveis. Contudo, a recordação da jovem sacrificada constituía-lhes envenenado acúlio nos refolhos do ser. Assim, era que, para mais ampla elevação na luz infinita, necessitavam ressarcir o infante débito. Eles estavam ali trabalhando na Mansão da Paz, com a ajuda de todos os espíritos, né, que ali faziam com que aquele lugar pudesse reger, mas no intuito de um dia encontrar Aida, aquela moça que tanto sofreu, tanto com ele, com Drúzio, como com Silas. Desencarna envenenada, né? Silas depois toma arsênico de uma forma indireta, sem saber que aquilo ali era um veneno, também desencarna. Mas eles têm neles o débito. Olha, eu tenho esse débito e eu sei que agora eu preciso ressarcir. Mas anos foram se passando, o trabalho estava ali, nada de encontrar quem eles esperavam. E agora, por isso, esse misto, né, de alegria, esse misto de voltar ao passado, de rever as sensações, de olhar frente a frente com o seu erro e dizer agora é momento, mais do que nunca, de enfrentá-lo, exigindo de cada um daqueles que estavam ali coragem. E acentuava esperançoso, com ignota aventura, a luzir-lhe no olhar. Dentro de 3 dias, meu pai deixará o encargo de orientador da instituição, alcançando-se, por fim, a companhia de minha mãe, para regressarem brevemente à reencarnação que os espera, sob a guarda de alguns amigos nossos. Meu pai partirá primeiramente, pouco depois minha abnegada genitora o seguirá para internação na carne, e mais tarde, quando se consorciarem na esfera dos homens, recolher-me-ão nos braços na condição de primogênito, para que nós 3 venhamos a receber Aida, sofredora em nossos corações. Olha lá. Druso estava tão preparado para voltar, ele estava somente à espera. Que assim que ele encontra, ele voltará imediatamente para a Terra. Veja bem, dentro de 3 dias, ele já vai deixar o posto de socorro. Ele vai reencarnar primeiro, porque já tem gente lá embaixo esperando, que é aqui na Terra. Logo em seguida, vai aquela genitora de Silas, que foi genitora na vida passada. O tempo irá se passar na terra e no momento oportuno eles irão reencontrar. Quem será o primogênito? Silas. Quem será a próxima? Aida. Porque se eles a derrubaram, tiraram a sua vida e regressaram ela ao chão, a vida, eles precisam abrir a porta para que ela venha, para a vida física, e eles são responsáveis pelo soerguimento. Nós não estamos nos lugares por acaso. Conceder-nos a Jesus a felicidade de resgatar a imensa dívida, com a assistência amorosa de minha mãe, que renunciou à alegria da ascensão imediata em nosso benefício. Olha lá. A mãe já tinha o merecimento de uma ascensão imediata, ou seja, ela já estava apta a dar um passo para frente. Mas ela retorna, abnega em prol dos seus, para ajudá-los também a ascender. Como se diz?
Eu vou, mas eu só vou quando todos vocês também virem comigo. Porque se eu cresço, eu desejo que vocês cresçam juntos. Esse é o posicionamento daquela que foi mãe de Silas, aquela que fez de tudo para que ele estudasse. E ele estudou e, no fundo, abandonou e não exerceu a profissão. Onde eu parei? O assistente, era ele, a gente não perder, né? Como podem observar, nós mesmos, segundo a lei, buscamos a justiça por nossas próprias mãos. O assistente mostrava-se na face o deslumbramento de uma criança feliz. E você? Perguntou Hilário. Continuará você aqui ainda? Druso, daqui 3 dias já está indo embora. E você, Silas, vai continuar aqui na Mansão da Paz? Fazendo todo o seu trabalho que você já faz? E ele responde: não. Com o afastamento do meu pai, obtive permissão para ingressar em grande educandário, no qual me habilitarei para as novas tarefas na medicina humana, com visitas à minha próxima romagem terrestre. Ele vai frequentar um educandário, provavelmente vai fazer parte da sua função na Terra, vai se preparar para ela, e ele começará, né, a ter vistas à próxima romagem terrena. O comunicado alterava-nos o programa. Convinha de nossa parte encerrar os estudos na generosa instituição, porquanto Druso e Silas, desde a primeira hora, haviam sido ali nosso apoio claro e fiel. Abracei o assistente, sentindo-lhe a falta por antecipação. Silas era mais um amigo de quem eu devia apartar. Felicitei-o pela vitória alcançada e, com ele, consideramos igualmente um impositivo de nosso adeus. A mudança administrativa na casa não nos encorajaria qualquer dilação. Para nós também, a partida fazia-se inadiável. O denodado companheiro enlaçou-nos com irreprimível carinho e lágrimas de sublime reconhecimento jorravam-lhe-nos nos olhos. Quem admitirá que a separação seja apenas uma flor triste na terra dos homens? A saudade, ela também se faz reversa. E quando aqueles que lá no mundo espiritual se encontram precisam vir para cá, eles também sentem saudade. Por mais que eles saibam, nós não perdemos ninguém, a vida continua, mas temporariamente nós estaremos um pouco separados, né? Nós temos amigos do outro lado. Os sentimentos do outro lado também continuam. A gente, aqueles que não nos são amigos, a gente faz amizade e passa a ter por aqueles sentimentos. E quando em um momento oportuno aquilo cessa, André vem nos dizer, né, que a separação não é apenas uma flor triste na terra dos homens, mas a separação também é triste no mundo espiritual. Decorridos 3 dias sobre a nossa derradeira conversação, achávamos no maior recinto do grande Instituto do Socorro Espiritual. O instrutor e o assistente despendiam-nos dos amigos. O enorme salão estava repleto. No largo estrado em que se destacava a direção, Druso aparecia, ladeado pelo instrutor Aranda, a quem passaria o governo do estabelecimento, e pela esposa querida, aquela que lhe ofertara no mundo os sonhos doces do primeiro matrimônio, cujos olhos serenos exprimiam irradiante bondade. Outros benfeitores, incluindo nosso caro Silas, ali também se encontravam, atenciosos e emocionados. Na multidão dos ouvintes estávamos nós, renteados com os assessores e funcionários do grande hospital-escola,
ao pé de mais de 300 internados. Todos os enfermos, abrigados e servidores, vinham trazer a Druso preciosos testemunhos de reconhecimento. As manifestações comovedoras multiplicavam-se incessantes. Enquanto música leve nascia de instrumentos ocultos espalhando-se em surdina, todos os doentes em fila movimentada queriam dizer uma palavra ao abnegado instrutor que os acolhera generoso. Velhinhos trêmulos abençoando-lhe o nome, irmãs cujo aspecto falava de laboriosa renovação, ofertavam-lhe as flores, torturadas e tristes que o clima inquietante da mansão era capaz de produzir. Entidades diversas, espíritos diversos, recuperados ao hálito de seu incansável devotamento, endereçavam-se-lhe expressões respeitosas e amigas, enquanto jovens inúmeros lhes osculavam as mãos. Para todos, possuía Druso uma frase de enternecimento e carinho. Choro discreto surgia aqui e ali. Todos devíamos ao mentor admirável esclarecimento e esperança, energia e consolação. O novo chefe, após a cerimônia simples da transmissão de responsabilidade, levantou-se e prometeu dirigir a casa com a lealdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Para falar a verdade, porém, não creio que o instrutor Aranda, recém-chegado à casa, pudesse, naquela hora, atrair-nos mais dilatada atenção, e tão logo se acomodou na poltrona que a solenidade lhe reservara, Druso ergueu-se e rogou-se permissão para orar a despedida. Todas as frontes penderam silenciosas, enquanto a voz dele se elevou para o infinito, a maneira de melodia emoldurada de lágrimas. Senhor Jesus, clamou humilde, neste instante em que te oferecemos o coração, deixa que nossa alma se incline, reverente, para agradecer-te as bênçãos de luz que a tua incomensurável bondade aqui nos concedeu em 50 anos de amor. Tu, mestre, que ergueste Lázaro do sepulcro, levantaste-me também das trevas para a alvorada remissora, lançando-me no inferno de minha culpa, o orvalho de tua compaixão. Estendeste os braços magnânimos ao meu espírito mergulhado na lodosa corrente do crime. Trouxeste-me do pelourinho do remorso para o serviço da esperança. Reanimaste-me quando minhas forças desfaleciam. Nos dias agoniados, foste o alimento das minhas ânsias. Nas sendas mais escabrosas, eras em tudo o meu companheiro fiel. Ensinaste-me sem ruído que somente através da recuperação do respeito a mim mesmo, do pagamento de meus débitos, é que poderei empreender a reconquista de minha paz. E confiaste-me, Senhor, o trabalho nesse pouso restaurador, como assistência constante de tua benevolência infinita, a fim de que eu pudesse avançar das sombras da noite para o fulgor de novo dia. Agradeço-te, pois, os instrutores que me deste, a cuja devoção afetuosa, tão pesado, tenha sido os companheiros generosos que tantas vezes me suportaram as exigências e os irmãos enfermos que tantos ensinamentos preciosos me trouxeram ao coração. E agora, Senhor, que a esfera dos homens me descerá de novo às portas, acompanha-me por acréscimo de misericórdia, com a graça de tua bênção. Não permitas que o reconforto do mundo me faça esquecer-te e constrange-me ao convívio da humildade para que o orgulho não me sufoque. Dá-me a luta edificante por mestra do meu resgate e não retires o teu olhar de sobre os meus passos, ainda que para isso deva ser o sofrimento constante a marca de meus dias. E, se possível, deixa que os irmãos dessa casa
me amparem com seus pensamentos em orações de auxílio, para que no pedregoso caminho da regeneração de que me careço, não me canse de louvar-te o excelso amor para sempre. Calou-se Drúzio em prantos. No recinto, choviam pequenos flocos luminescentes, à maneira de estrelas minúsculas, que se desfaziam de leve em nos tocando a fronte. Lá fora, gritava a tempestade em convulsões terríveis. Cá dentro, todavia, reinava em nós a certeza de que, além da faixa das trevas, o céu ilimitado resplendia eternamente em luz. Reunimos-nos a Silas e juntos abeiramos-nos do abnegado instrutor para as últimas saudações, porque também nós, Hilário e eu, deveríamos partir, já que a nossa tarefa estava encerrada. Druso enlaçou-nos paternalmente, e talvez porque nos demorássemos num abraço carinhoso, tentando definir-lhe o nosso imenso afeto, pousou em nós o olhar falando comovido. Deus nos abençoe, meus filhos. Um dia reencontrar-nos-emos de novo. Com a voz embargada de emoção, beijamos-lhes a destra, em profundo silêncio, porque somente as lágrimas poderiam algo dizer de nossa gratidão e de nosso enternecimento no adeus inesquecível. E assim, nós terminamos não só um capítulo, mas terminamos o estudo de uma doutrina por inteira. Uma doutrina que nos ensinou sobre causa e efeito. Uma doutrina que nos ensina, sobretudo, com a história de Druso e de Silas, nos dizendo o seguinte: olha, ainda que aqueles estão ali na posição de dirigentes, eles também estão em desenvolvimento como nós. Possuem erros como nós, mas eles estão acessíveis, eles têm aceitação naquele refazimento. Estão ali, de uma certa forma, esperançosos, com paciência, com calma, trilhando o seu trabalho. 50 anos na Mansão da Paz, aguardando somente por uma pessoa, Aida, a qual agora eles encontram, e para eles aquilo é como se fosse um troféu, porque ali está a chave para a mudança. Que todos nós tenhamos fé, tenhamos paciência e esperança, mas, sobretudo, jamais nos afastemos de Jesus. Porque, assim como bem Druso nos ensina na sua oração, em todos os momentos de turbulência, Jesus esteve do lado. Em todos os momentos incertos, Druso pegou mais forte nas suas mãos, na certeza de que ali ele estava e de que ele jamais o abandonaria. Que todos nós possamos encontrar o nosso caminho, seja nessa existência ou em outra, pessoas aos quais possam olhar para cada um de nós e ter gratidão, e ter por nós amor, porque isso é a nossa jornada terrena. Nós precisamos que o lado positivo da balança derrube o lado negativo que todos nós temos. Então, nessa corrida a caminho da classe dos espíritos puros, nós queremos mais positividade. E que Jesus possa nos dar a oportunidade de refazimento e que em cada enfrentamento nós possamos ter a certeza de uma coisa: se nós enfrentarmos, se nós andarmos ali firmes com Jesus, nós iremos passar pela prova e com certeza nós chegaremos vitoriosos. Alguma dúvida, gente? E acabou, né? E terminou. Nós passamos por todos os capítulos e nós somos muito gratos por tudo. Luciana, Fran, boa noite. Deus abençoe todas vocês. Nós estamos aqui hoje nos despedindo de ação e reação. Tão importante, né? A todos nós. À medida que eu ia fazendo a leitura, eu pude imaginar toda a cena narrada, toda a despedida de Druso, né? A despedida daquele
que fez o seu trabalho. Assim como é muito bonito também a chegada daquele que faz bem o seu trabalho. Né? Tem a passagem do Dr. Bezerra de Menezes, quando chega no mundo espiritual, que o Dr. Bezerra de Menezes escuta um barulho lá fora, né? E ele logo pergunta que barulho era aquele. O Dr. Bezerra de Menezes que desencarna e vai diretamente por uma enfermaria nas regiões positivas. Ele fala que barulho é esse lá fora? Quando ele chega até a janela para ver, existia ali fora uma multidão. E aí o assistente fala para ele: todos eles foram pessoas aos quais você ajudou no seu erguimento terreno. E tinha tanta gente que era impossível que elas adentrassem ao quarto que eles estavam, mas todos estavam lá fora, aguardando. Que nós possamos encontrar amigos pelo caminho e que nós também possamos ser gratos àqueles que despendem um olhar de misericórdia para cada um de nós. Porque esse é um dos ensinamentos aos quais Jesus nos deixou. Sejamos gratos, gratos por tudo, mas que possamos evoluir sempre. A caminhada continua, a jornada continua, e nós agradecemos a André Luiz e Chico por todos esses aprendizados. Mas nós agradecemos também a todos esses personagens, que apesar de estar aqui como personagem, são histórias que existiram e que André Luiz veio tão solidariamente, né, contribuir para o crescimento e a evolução de cada um de nós. Tudo bem, gente? Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, que a nossa noite seja uma noite de sono reparador a todos nós, que nós possamos ter mais ânimo para enfrentar o dia, apesar de às vezes o contrário estar dizendo mais alto. Mas que a máxima possa ficar para sempre em nossos corações. E ela quem disse foi Jesus. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vocês são capazes de vencer, porque eu estarei contigo. E ainda que passastes pela vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque Jesus está conosco. Ele cumpriu, ele prometeu e ele garante. Fiquem com Deus. Até amanhã no Evangelho no Lar, se Deus quiser, e ele há de querer. A nossa caminhada também continua por aqui, insistentemente, maçante, mas em um intuito somente: crescer, evoluir, ser melhor em nós, não em detrimento do outro, mas crescer em nós mesmos, porque nós queremos também um dia estarmos em ascensão, mas é lá no mundo espiritual. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.